foi em uma área ambiental, né? Numa APA, numa área de proteção ambiental, que é a Ilha do Marajó, que todos já ouviram falar. E dentro da própria Ilha do Marajó, dentro desta APA, que permite, né, o plano, digamos que o plano de manejo de uma área como essa, ela sendo área de proteção ambiental, permite algumas coisas e não permite outras. E dentro desta APA, tem uma reserva extrativista, que fica numa praia de pescadores, enfim. E essa comunidade sequer sabia que aquela área era uma área ambiental, né? Então, algumas informações básicas, a partir do momento que eles se apropriaram desse conhecimento, eles formaram associações e participaram do processo de governança das políticas de turismo daquela área. E aí participaram ativamente dos debates de todas as decisões que iam acontecer ali, né? Então, a importância da nossa atuação muitas vezes, se conectar com essas comunidades, se conectar com a própria população que frequenta esses espaços e passar esses conhecimentos. Claro que a atividade não precisa ser, né, não vai ser uma palestra, mas você fazer a atividade, como passei 8 anos, por exemplo, fazendo uma caravana educativa de lazer, que a gente trabalhava com uma comunidade quilombola, os alunos, né, da faculdade, a gente acampava numa fazenda e os alunos tinham várias atividades entre eles e com uma comunidade quilombola. Então, faziam oficinas. Então, o que a gente detectava? Aquela comunidade tinha um problema sério com lixo, né? Então, as oficinas eram para aprendizagem de reciclagem, aprendizagem de como lidar, né, compostagem, de como lidar com aquele lixo. Então, por meio dessas atividades de lazer que eram proporcionadas para a comunidade, também ia se podendo inserir oficinas, as próprias atividades tinham um debate, tinha construção coletiva. Então, de certa forma, não perder o aspecto lúdico que deve ter, né, a atividade nessas áreas, mas, ao mesmo tempo, também não deixar escapar essa possibilidade de ação política sobre todos os acontecimentos que geram ali, a partir dessa área, do entorno dela, da população que muitas vezes mora dentro de uma área ambiental, né? Então, nesse sentido, só fazendo, né, um resumão aí do que o vídeo fala, que também eu não aprofundei muito por conta do tempo, mas eu acho que o momento é agora para a gente conversar e assim, deixar também aqui sugestões, né, que para aqueles que precisam trabalhar com isso, já têm suas próprias atividades, mas querem, né, ampliar os horizontes das atividades práticas conectadas com o meio ambiente. Nós temos alguns livros que podem ser acessados com atividades, e outros que têm um debate, né, um pouco mais sobre itens de formação e elementos importantes para se aprofundar as leituras, né, para saber do que está falando, né, se eu vou atuar com as pessoas, eu também ter um mínimo de conhecimento sobre essas questões da sustentabilidade, do descarte de lixo, da compostagem, enfim, das ações que podem acontecer de forma política. Então, assim, só reservei aqui, né, este aqui, que alguns já conhecem, que foi organizado pelo professor Nelson Marcelino, ainda em 2012, que tem várias atividades, inclusive eu tenho um capítulo aqui que fala especificamente de atividades que pode se trabalhar a questão da educação ambiental e as práticas de lazer com uma conexão no debate sobre o meio ambiente, né? Então,
Um outro também que já saiu há bastante tempo, mas que você ainda consegue comprar, inclusive as atividades práticas, você acessando o site da editora, é possível baixar as atividades práticas, que é esse aqui, que Experiências com Lazer em Colônia de Férias Temáticas, que foi organizado pela Débora Machado, já tem algum tempo esse livro, e as atividades, o livro é vendido, mas as atividades práticas estão lá no site dessa editora, que é Átomo e a Linha, né? É só jogar no Google e você pode baixar gratuitamente todas as atividades relacionadas a essa parte teórica de vários autores. Aqui também eu trabalho e falo algumas coisas sobre atividades que possam fomentar algumas reflexões e algumas questões mais relacionadas ao meio ambiente. E esses dois aqui, que são mais mesmo apontando a questão mais de formação mesmo, né, dos animadores, na área do lazer, até dos professores de educação física, que também nos dois tem alguma coisa que faz esse debate de itens que a gente considera importantes, saberes e competências para se pensar, né, potencializar nossas atividades em meio ambiente. Esse aqui é da UFMG, foi organizado pelo professor Helder Isayama, Formação e Atuação Profissional em Políticas para o Esporte e Lazer, Estudos e Pesquisas, né? E esse outro aqui é da editora Fontoura, foi organizado pela professora Roberta Gaio, da Unicamp, e outros colegas, que é Formação Profissional em Educação Física, né? Então, só assim, uns exemplos de fora isso, né, nós temos aí a lei do SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que quem trabalha nessas áreas precisa ter conhecimento, porque dentro das categorias de manejo, cada categoria de manejo, um parque ambiental pode alguma coisa, não pode outra coisa. Então, todas essas questões, dentro dessa lei do SNUC, que a gente chama, que estão apontadas lá, que quem vai trabalhar nesse tipo de área precisa conhecer esse documento, que é um documento que essa lei foi promulgada em 2000, então explica tudo lá, o que é conservação ambiental, o que é preservação, o que é plano de manejo, o que é plano de uso público. Então, são informações interessantes que, para quem vai trabalhar, né, nessas áreas, precisa acessar para, né, ter ciência, né, de onde é que está atuando, o que pode ali, quais são os projetos e programas que podem, e principalmente essa articulação que a gente chama de intersetorial, né, tentar fazer parte, né, de grupos em secretarias quem faz parte de secretarias de esporte e lazer, tentar conectar com pessoas da Secretaria do Meio Ambiente e fazer conexões para tentar viabilizar, inclusive, um debate mais político de ações coletivas, né, dentro dessas áreas. Então, basicamente é isso, eu fico aberta aqui para perguntas, para conversar, enfim. Mirleide, agradeço muito essa explanação inicial sua. O seu vídeo já tinha ficado muito instigante. Quando eu assisti, ficou com aquele gostinho de quero mais, assim, não. E foi legal porque ele foi mais curto, mais enxuto. Então, ele ficou envolvente, não ficou cansativo, mas ao mesmo tempo ele deixou esse gostinho de quero mais. E aí você agora aproveitou brilhantemente esse momento para trazer várias outras reflexões, vários outros insights, várias sugestões para nós. Então, muito obrigada mesmo por esse momento inicial. E logo no início da sua fala, o Pina já tinha se inscrito. A gente sabe que o Pina adora participar de todas as vezes, o Pina sempre se envolve. Já tivemos aqui também a colocação da Gisele, da professora Gisele Schwartz, né, sugerindo também outras dicas, né, aqui no chat
de um manual de orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e de um grupo de trabalho em saúde e natureza. É interessante, inclusive ela falou que ele tem disponível online e é gratuito. E então eu passo agora para o Pina. Pina, eu vou fechar o meu microfone, você fica à vontade para abrir o seu, já está aberto, né? Para você fazer a sua participação junto com a Mirleide. Fique à vontade. Ok, obrigado, Juliana. Mirleide, eu sempre acreditei muito no imenso potencial das áreas de conservação para o lazer. Agora, ao mesmo tempo, sempre fiquei muito frustrado de ver no Brasil como elas são muito pouco utilizadas. E hoje há uma preocupação maior ainda quando a gente vê que elas estão aí sob uma tremenda pressão, né, enfim, dos seus inimigos, os inimigos das áreas de conservação. Então, a minha pergunta é, será que realmente a sociedade brasileira como um todo, quer dizer, isso que nós chamamos de sociedade brasileira, a população brasileira, as organizações, políticas econômicas, sociais, etc., enfim, será que querem mesmo as áreas de conservação ou não? Porque o que nós vemos é que elas hoje estão sendo destruídas, né? Sob os mais diferentes pretextos, as mais diferentes desculpas. E as pessoas que defendem essas áreas estão cada vez mais isoladas, parece assim, quase que São João Batista, né, pregando no deserto. Então, virou um trabalho quixotesco, praticamente, defender as áreas de conservação, diante dessa pressão. E, completando o que você falou, inclusive na sua palestra, a Sandra e eu fizemos especialização em gestão ambiental no SENAC. Nosso TCC foi sobre os parques das Serras Gaúchas. E nós observamos alguns fatos muito interessantes. Primeiro, boa parte da população da região, a região onde estão os parques, não conhece os parques. Segundo, uma boa parte das pessoas não gosta desses parques. E terceiro, uma boa parte das pessoas simplesmente odeia esses parques. Então, e aí a gente vem pensando no lazer nessas áreas de conservação, quando a própria existência delas, a própria sobrevivência delas está ameaçada. Essa é a minha preocupação que eu gostaria de dividir com você. Bom, Pina, você tem toda a razão. Na verdade, o que a gente tem percebido é que as escolhas políticas, né, no sentido dos gestores, têm interferido muito nas políticas ambientais. A gente tem visto um descaso total sobre as áreas ambientais, um jogo de poder e os empresários especificamente áreas que, por exemplo, aqui na região do Marajó, existe um grupo de empresários muito forte, não são nem de empresários, são de pessoas do agronegócio para o plantio de arroz. Então, há um jogo de poder envolvendo o jogo político de interesses exatamente de degradação dessas áreas em função do agronegócio, em função de outras, da especulação imobiliária, né, de outros fatores. Então, existem muitos agentes que estão ali e que, de certa forma, muitas vezes estão em contraposição. Então, cada vez mais, principalmente nos governos de direita, nós temos uma participação popular ínfima e de certa forma, a população não se faz presente, não tem voz, e, portanto, as associações, as ONGs, enfim, são muitas vezes abafadas nesse processo de debate político, né? E muita gente não sabe que todos os planos de manejo precisam ter, sim, um grupo gestor que chame a população, que chame os moradores do entorno. Se são áreas protegidas que pode a permanência de moradores dentro, tem que chamar esses moradores. Então, tem representação de todos. Tudo bem, eu ainda acho que precisa avançar, porque nesses conselhos, né, nessas reuniões que existem desses grupos gestores,
eles não têm poder deliberativo, eles têm poder só consultivo. Então, dependendo do governo que esteja à frente, os debates ali que a população se coloca presente, com os seus anseios, com as suas reclamações, com as suas exigências, muitas vezes, se são governos que dão voz à população, dão voz a aquelas pessoas daquela área, é possível avançar, né? Mas quando elas são invisibilizadas e não são não podem nem ter voz para se manifestar, realmente o jogo fica desigual. Então, assim, a falta de políticas também para essas áreas faz com que a falta de políticas, inclusive políticas de turismo, de lazer para essas áreas, faz com que a frequência não seja, né, adequada, o conhecimento daquela área também não seja, muitas vezes os recursos que vão para essas áreas faz com que essas áreas não tenham uma manutenção adequada para que as pessoas também se movimentem e tenham atividades ali dentro com segurança. Então, né, tudo eu acho que está interligado à questão de quem está no poder e quais as políticas estabelecidas para essas áreas ambientais. E eu falo também de áreas, não só áreas ambientais no sentido das unidades de conservação, eu falo também dos parques urbanos, como nós temos aqui em Belém, o Parque do Utinga, que é um parque estadual, né, que tem o seu plano de manejo, tem o seu plano de uso público, que foi agora requalificado e agora tem uma movimentação muito grande. Então, essa movimentação, essa participação da população dentro dessas áreas, faz com que aquela área realmente seja potencializada na sua importância para a população. E aí, portanto, fica mais difícil essa área ser abandonada ou ser impactada totalmente, ou perder a existência, ser eliminada, digamos, aquele espaço ser eliminado como área ambiental. Então, são elementos que a minha percepção é que depende muito da política, né? Da política, das escolhas políticas e dos gestores que estão à frente e de que tipo de política para essas áreas estão sendo implementadas. Não sei se eu respondi, Pina, porque às vezes a gente também não sabe, né? A gente fica também com muitas dúvidas de como entender isso. Ele né? agradeceu você, Mirleide. Ele colocou aqui no chat te agradecendo. Então, tá ok, Pina? Tá satisfeito? Perfeito, já agradeci, inclusive, aqui no chat. Obrigado, Mirleide, pela pergunta. Enfim, realmente essa é uma intentação e você dividiu um pouco comigo, me senti um pouco mais confortável, mas continuo preocupado. Um grande abraço. Muito obrigada, Pina, pela tua participação de sempre. É uma alegria muito imensa sempre compartilhar das tuas reflexões também. É uma pessoa que eu admiro muito também. E agora, eu vou fazer, então, uma rodada de perguntas, porque aí nós temos também, Mirleide, temos mais pessoas inscritas e temos também perguntas. O pessoal está interagindo muito bem, viu? Sabia que o pessoal iria se engajar bastante. Então, primeiro, eu vou fazer a pergunta do professor Dimitri Pereira. Dimitri, claro, da aventura, ele ia puxar a sardinha para a área da aventura, né? Então, ele traz o seguinte questionamento. Cara Mirleide, na sua região, as associações esportivas de aventura, montanhistas, canoístas, ciclistas, caminhantes e outras, estão se articulando para auxiliar na preservação das áreas verdes que eles mesmos usufruem? Conseguiu ouvir? Parece que deu uma travadinha, ouvi o vídeo da Mirleide, será que... Mirleide, você está me ouvindo? Ah, tá, né? Tinha dado uma travada. Acho que você vai ter que repetir, Juliana. Você não conseguiu ouvir, né, Mirleide? Eu ouvi.
Deu uma travada, mas eu ouvi. Perfeito. Então, eu te perguntei o seguinte, você prefere fazer 3 perguntas e eu responder em bloco ou uma por uma? Eu acredito que uma por uma é melhor, né? Acho que para todo mundo também, Tá. tanto a questão de associar a pergunta com a resposta, eu acho que a gente pode dialogar. Por enquanto a gente tinha 2 perguntas, agora acabou de chegar mais uma do André, mas eu acredito que é melhor a gente fazer uma por vez, para ficar melhor também a sua reflexão, porque elas são distantes uma da outra. Perfeito. Dimitri, é um grande prazer estar falando com você aqui. Muito tempo que a gente não se encontra, né? Não conversa. Lá atrás, quando a gente debatia as questões do esporte de aventura, né? Que a gente se cruzava. Bom, o que acontece, por exemplo, aqui nós temos a Amazônia Aventura, que é uma empresa, mas que se associou à Beta, né? Então, que o Saiba é a única que hoje tem esse vínculo com a Beta, né? E que segue todos aqueles itens de segurança, itens que são estabelecidos pela Beta. Nós temos aqui alguns... A Patrícia ainda está por aqui, a Patrícia participa, inclusive, de corridas e junto com um grupo que faz as corridas de orientação, né? A Patrícia apareceu aqui. Então, existem alguns grupos, né, que fazem pequenos grupos que não chegam a ser associações, que fazem atividades, mas o que a gente percebe é que ainda há uma desarticulação, né, digamos, e uma falta de participação desses grupos, efetivamente, num debate mais político nessas áreas, né, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós já tivemos aqui, há anos atrás, puxado pela Secretaria de Turismo, que na época nem era uma secretaria ainda, um debate sobre os esportes de aventura e a regulamentação disso. Depois isso se perdeu no tempo e os grupos, de certa forma, o que se sente é uma desarticulação, né? Quando eu, na minha tese de doutorado, eu tive acesso a alguns grupos ainda, mas já faz um tempo, lá em 2012, alguns grupos que, né, esse campo era desarticulado. Então, alguns grupos faziam reivindicações diretamente na secretaria, outros nem tinham essa participação em debates com secretarias de meio ambiente, nem mesmo com a gestão dos parques que são abertos para essas atividades, por vários motivos. Alguns por não se engajar nessa frente de trabalho, digamos assim, nessa frente política, de reivindicação, ou também por falta de diálogo por parte dos gestores com esses praticantes e essas associações. Então, ainda existe uma desarticulação, a meu ver, muito grande nessa conexão dos debates sobre as áreas ambientais, né? E aí o conhecimento que eu tenho sobre isso é esse, Dimitri. Não sei se eu cheguei a responder também o que você queria. Perfeito, Mirleide, muito obrigada. Agora eu vou fazer a pergunta do Marlon, da UFMG. Na verdade, quem foi a porta-voz dele foi a Maria Cristina. Só tá dando só fecha, por gentileza, um pouquinho, Mirleide, porque tá dando microfonia. Peraí. Os dois estarem abertos. Peraí, que eu sou lenta, que eu não sou a mulher da tecnologia. Relaxa. Ninguém tá com pressa. A gente adora o teu ritmo. Teu ritmo acalma a gente. Principalmente eu, né? Então, a Maria Cristina, que foi a porta-voz do Marlon, ele é da UFMG, ele assistiu o seu vídeo, mas aí, como ele não poderia estar aqui presente, ele enviou a pergunta. Então, ele colocou assim, ó, pensando sobre o mercado, qual que é a solução para os profissionais que levam pessoas para áreas naturais
para sair da dimensão do consumo e da produção. Muito legal a colocação. E obrigada, Maria Cristina. Só repete um pouquinho esse final aí, que deu uma travada aqui no meu. Sim. Pensando sobre o mercado, qual a solução para os profissionais que levam pessoas para as áreas naturais para sair da dimensão do consumo e da produção? Qual a sua opinião? Qual a Isso. solução? Qual a solução? Qual a solução para os profissionais saírem dessa perspectiva da dimensão do consumo e da produção? A questão da democratização de acesso aos espaços, ela já, para mim, é o primeiro passo, né, para que o acesso a essas áreas, né? Então, tem muitas áreas que o acesso é feito só por grupos ou por agências de turismo. Então, assim, quando a gestão de um parque se coloca nessa perspectiva de mercado, de só poder fazer as atividades com grupos levados por guias turísticos, já fecha um pouco a perspectiva da democratização e já trabalha nessa perspectiva de mercado, né? Nós temos em alguns parques projetos a partir de políticas públicas que trabalham gratuitamente com grupos que chegam e fazem as trilhas. No próprio parque, eu sempre vou fazer referência digamos, ao parque que eu conheço, né, as áreas que eu conheço aqui da nossa região. E a Patrícia está aqui, ela também conhece, ela sabe do que eu estou falando. Nós tivemos por muitos anos, não sei agora nessa gestão, mas tivemos por muitos anos no Parque do Tinga, que é um parque estadual, projetos que traziam, que você agendava para ir com um grupo de alunos, um grupo de amigos, um grupo da academia de ginástica, um grupo da escola, né, uma escola, e que os próprios técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, que hoje é Ideflobio, é um instituto, virou um instituto, nesse agendamento, e eles tinham esse acompanhamento, faziam a trilha, depois levavam para o centro de visitantes, para dar uma palestra sobre educação ambiental, tudo gratuitamente, entendeu? Então, assim, depende dessa gestão, da gestão dos parques e dessa forma como você vai levar os seus grupos, né? Porque tem muitas, por exemplo, academias de ginástica, muitas vezes fazem como atividade complementar de práticas, levar para essas áreas, para fazer uma trilha, um bike nas trilhas, e alguns cobrando um valor a parte do que a pessoa já paga na academia, alguns não. E existem associações também que fazem trabalhos pagos e trabalhos gratuitos. Então, a lógica de mercado vai sempre estar aí permeando essas atividades. E aí são os profissionais, a forma que eles estão inseridos, né, como é que eles vão levar esses grupos, que se estabelece como uma lógica de mercado ou não. E também a gestão de cada uma dessas áreas ambientais, na existência desses programas, projetos, ações que viabilizem um uso gratuito daquela área, inclusive com guias que possam levar nas trilhas gratuitamente. Perfeito, Mirleide. Muito obrigada pela resposta aí, pelas reflexões. E agora eu vou, então, trocar da parte das perguntas. A gente tem mais uma pergunta, eu já tenho anotado ela aqui, mas agora eu vou passar para a parte, de novo, das inscrições. A Marília Bandeira tinha pedido a voz, então eu vou passar para ela agora, e depois eu faço de novo o bloco de perguntas. Então, fiquem à vontade
para mandarem mais perguntas, para se inscreverem, que eu estou aqui anotando tudo. Marília, fique à vontade. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É uma alegria imensa ter você aqui conosco também. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Juliano esse presente que é ouvir a Mirleide e ter esse tema, né, como assunto de uma das palestras principais, num dia tão triste como hoje, em que a gente recebeu tantas notícias sobre o Pantanal. Eu estou aqui em São Paulo, na casa dos meus pais, com a umidade do ar super baixa, vocês vão me ver com o copo na mão o tempo inteiro, né, porque está super desconfortável. Então, a gente precisa parabenizar essas iniciativas e fortalecer, né, manter essa rede de debate ativa. E a Mirleide, uma referência, né, uma honra ter podido conversar com ela, receber os materiais, a produção dela, quando comecei a estudar Brotas. E, além de ter também o professor Luiz Pina, Gisele Schwartz, a Cristiane Lucy Gomes, uma oportunidade incrível, e Juliano, que foi da minha banca de doutorado também, além das colegas, né, mais recentes, como a Juliana Figueiredo, Ana Paula, o Franklin, enfim. Mas sem me alongar muito para dar oportunidade a outras pessoas, Mirleide, eu não tive a oportunidade de me debruçar exatamente sobre a questão dos parques naturais e unidades de conservação, mas tive uma conversa com o Juliano, né, quando eu estava ainda dando aula na Estadual do Norte do Paraná, e tive a oportunidade de visitar a UEM, e nós encontramos uma coincidência depois, né, conversando sobre o Parque Natural Municipal de Governador Valadares e um parque de Maringá, que ele me mostrou, que é a situação da construção de alguns equipamentos para práticas de contato com o ambiente natural, ou até, né, que a gente pode classificar como de aventura, como circuitos de tirolesa, que depois não tem nenhum profissional capacitado para operá-los, e eles, né, se perdem sem manutenção e sem um profissional qualificado para oferecer esse serviço, né, e garantir a democratização do acesso a esse tipo de interesse. E aí eu queria, né, juntar isso a uma pergunta que vem da minha observação do meu trabalho lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus avançado de Governador Valadares, porque levava os alunos na disciplina de esportes de aventura e educação ambiental no Parque Natural Municipal e também no Parque Estadual do Rio Doce, que era a conversa com os trabalhadores dos parques, que sempre me diziam que o contingente era muito pequeno, não havia funcionário suficiente para dar vazão aos passeios, às atividades mais relacionadas à interface do lazer. E, geralmente, os concursados ou, né, as vagas que abriam para atuação nessas unidades, elas eram ocupadas por pessoas que tinham uma formação mais relacionadas às ciências ambientais. Então, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, gestores ambientais, e que aí precisava haver um deslocamento de uma atividade de manutenção essencial ou de uma atividade relacionada à segurança do próprio parque, para poder fazer a condução nas trilhas ou algum outro tipo de atividade, né, mais relacionada à interface do lazer e da animação sociocultural. Então, é uma curiosidade mesmo, uma dúvida, né, se na sua região há esse tipo de vaga, né, esse tipo de concurso para profissionais dessa interface com o lazer e a animação, ou se o quadro também é parecido. Eu não sei se era uma situação estadual, né, ou se isso é uma frequente no país todo. Obrigada. Marília, é um grande prazer encontrar você aqui. A gente cruzou lá em outros tempos, né, concurso, né, banca de concurso, fui da banca de concurso da Marília, e depois mudaste para outro lugar, enfim, uma satisfação te ver aqui, ver que você avançou aí, está atuando profissionalmente maravilhosamente bem. A primeira questão é assim, eu acho que houve um abandono não sei, abandono eu acho que é uma palavra forte, mas eu não vejo avançar muito depois de lá 2005, 2006, que começou um primeiro debate puxado
pelo Ministério do Turismo, não foi nem o Ministério do Esporte, foi o Ministério do Turismo, sobre turismo de aventura, os debates que aconteceram no Brasil inteiro. Eu acho que o Dimitri chegou a participar, eu participei, o Vinha participou, e algumas pessoas que atuavam na área nessa época, e continuam atuando, participaram, que foi a normatização, inclusive em Brotas, né, várias daquelas empresas que tem ali naquela rua, que atuam com atividade de aventura, tem que ter o selo da ABNT, né, e a Beta ficou também como uma entidade responsável por esse controle, né, porque são atividades que têm risco de vida, né, então, algumas delas. Então, houve todo um debate sobre cada norma. Eu sempre recebia no meu e-mail a consulta, tinha uma consulta pública, né, uma consulta para algumas pessoas que participaram desse debate, para que aquela norma se consolidasse, fosse, né, virasse uma norma mesmo da BNT. Então, eu acho que isso ainda existe, as normas foram estabelecidas, mas poucos são aplicadas, né? Por quê? Porque aqui na nossa região é sempre um paradoxo. Amazônia, muitas áreas verdes, não tem muitas áreas verdes. Os parques podem ter toda uma estrutura, não tem. Né? Então, assim, parques como esse, que é aqui no centro da cidade, que apesar de ser uma unidade de conservação, é bem no centro da cidade, por isso ele sofre pressões imensas. Nós temos um outro, que é o Refúgio de Vida Silvestre da Amazônia, nós temos a Ilha do Marajó, nós temos a Ilha do Cumbu, todos são áreas de proteção ambiental. Você não tem profissionais trabalhando nessa área, o máximo que muitas vezes tem são pessoas do turismo. Por exemplo, aqui no Parque do Tinga, tinha sim uma seleção para pessoas que eram do turismo, para serem bolsistas, não ficavam como efetivos, tinham um contrato de um tempo e funcionava assim. Atualmente, nessa gestão do governo, eu não sei, porque eu viajei, voltei, eu nem fui ainda no parque depois que ele foi requalificado, e houve uma mudança muito grande, inclusive, né, a empresa da Amazônia Aventura atua lá dentro, mas com atividades pagas, cobrando, né, da população. E eu não sei se eles mantêm os projetos que eram gratuitos. Mas, para voltar ao que tu me perguntaste, né, como é que a gente, que uma política poderia, talvez, atender um pouco melhor essa questão de falta de pessoal, né? Então, falta de recursos, porque também tem a questão das escolhas políticas, né, como vão ser as políticas dentro dessas áreas, né, mas também tem outras alternativas, né, que foram debatidas lá na época dos debates que estavam em voga, o debate sobre ecoturismo, que depois vai virando outros debates, que agora é o turismo de base comunitária, enfim, e vai mudando. Mas naquele momento, lá do debate do ecoturismo, se falava de aproveitar a comunidade local, né, inclusive, por exemplo, em áreas como Cachoanã, que é do outro lado do Marajó, os mateiros, que a gente chama, que são as pessoas que conhecem a mata, moradores locais, conhecem mais do que a gente, sabe detectar uma cobra se arrastando 1 quilômetro antes da gente chegar na cobra. Então, que seriam pessoas que, de certa forma, poderiam ser qualificadas, né, ter uma formação, que também não vai transformar num guia sem ter uma formação, dar condições realmente de atuar nisso. Então, aproveitar a comunidade dali, local, do entorno, daquelas áreas, moradores, inclusive, de dentro das áreas, para trabalhar como guias, né? Como guias daquele local. Então, seriam alternativas que foram postas lá nesse debate do ecoturismo e que eu não vi grandes avanços, talvez em algumas áreas pode ter acontecido, mas eu não vejo grandes avanços com isso. Agora nós temos o turismo de base comunitária, que nessa comunidade lá que a minha aluna fez
o trabalho de mestrado, que é a comunidade do Céu, que é na Ilha do Marajó, que é uma reserva extrativista. Eles estão trabalhando com o turismo de base comunitária, mas com muita dificuldade, porque as condições, por exemplo, de tecnologia, para eles fazerem, o turista quer ir para lá, como é que ele entra em contato? Né? A telefonia é ruim, a internet é ruim, aí muitas vezes, eu não falo nem aqui do Marajó, porque a gente, né, realmente as distâncias são continentais, né, de um lugar para outro. Mas eu falo, por exemplo, Fernando de Noronha, eu já tive a oportunidade de ir lá, tem agências intermediadoras da comunidade, digamos, do turismo de comunidade local, né? Então, você tem ali aquelas pousadas que são pousadas de residência, mas você tem que fazer o contrato via uma agência de turismo de lá de Recife ou de Natal. Por quê? Porque eles não fazem o grande problema hoje do turismo de base comunitária. Os comunitários não têm um contato direto com o interessado em fazer aquele... Então, sempre tem um atravessador, digamos, no meio, que ganha dinheiro e que diminui as condições até de manutenção daquele turismo e de renda para aquela população. Então, assim, falando de forma geral, né? Temos que relativizar, tem lugares que funcionam, mas são apenas alguns exemplos, né, de como... a falta de pessoas da área do lazer nesses parques é evidente, dentro da própria política de gestão desse parque, né, que não estabelece isso como prioridade, ou não tem verba, né, então tem tudo a ver com o poder decisório de como é que vai conduzir aquela área. Não sei se respondi. Eu nunca tenho certeza de nada, né? Eu estou respondendo a partir de algumas experiências, alguns debates, tá? Ninguém tem certeza de nada nessa vida, né? A gente, como diz a Cris, depois a gente fica refletindo, sempre está em busca de novas... A gente está aqui aprendendo conjuntamente, né? O mais gostoso é isso, Mileide, o quanto que é envolvente quando você faz as contribuições, você leva as reflexões super aprofundadas, vai longe as suas reflexões, então isso que é gostoso, se torna realmente um diálogo. Nós temos ainda 3 perguntas do que tem até agora, né, que poderiam surgir mais, só que já é 9h11, e o nosso tempo limite é 9h30. Tentei negociar com o Juliano aqui, mas infelizmente é o horário do evento, não teve negociação. O presidente. Por incrível que pareça, o Juliano hoje está assim, irredutível. Então, não é até 11h30. Eles nem 30. Tu quer me matar. A gente poderia continuar aqui, ó. Já pegaria ali. Já estou morta de fome. Já pegaria meu chazinho ali e pronto. Eu vou fazer meu serviço direitinho. Meu querido Juliano aqui já falou para mim, Juliana, 9h30. Então, vamos lá. Então, eu vou... Entre as perguntas que nós temos, eu peguei aqui a pergunta do Francivaldo Mendes. Então, ele traz para você, professora, aqui em Altamira, como ocorre em grande parte do território da Amazônia, ocorrem intervenções na paisagem, aqui por ocasião da Belo Monte, o que provoca uma total ruptura nas relações social e ambiental. Curiosamente, logo após essa intervenção do Estado ou das empresas, é comum placas em áreas com dizer não entre, e etc. Como você vê essa questão? Muito obrigada, Francivaldo, achei excelente o seu questionamento, muito obrigada mesmo. E assim como dos demais, né? Elas estão aqui, as demais perguntas, espero que dê tempo, mas se não der também, a gente depois, a Mileide vai estar à disposição também para dialogar com vocês. Francivaldo, que bom tê-lo aqui, eu fui da banca do Francivaldo. Oi, professora. Um abraço, senhora. Boa noite a todos. Tudo bem. Bom te ver, viu? Olha,
Então, essa questão, deixa eu ver se eu entendi bem. Tu falas que a partir das intervenções de transformação daquela área em área ambiental, depois tem uma placa dizendo não entre, não é isso? É isso? Rapidinho. Isso, né? Posso Isso fazer? mesmo. Fique à vontade, Francivaldo, abra e converse, fique à Não vontade. deixa ele muita vontade, que ele fala pra caramba. Não, professora, no caso de Belo Monte, Por favor, Francivaldo, o Juliano já falou que é 9h30, hein? Não brinca comigo, hein? Depois o Juliano vai brigar comigo. certo? Como eu fiz a referência a Belo Monte, professor, não sei se você já veio em Altamira, mas bem na frente da cidade, do Rio, tem a famosa Ilha do Capacete, ou a Ilha do Arapujá. É uma ilha, né, muito, muito linda. Ela está dentro do perímetro urbano e ela passou 30 dias queimando, né? A Norte Energia, que é a empresa, a concessionária, ela é responsável pela Belo Monte, ela fez a supressão de toda a vegetação daquela área, sob o argumento de que aquilo ali inundaria, né? Então, para formar pariteiros, e ela passou 30 dias queimando a vegetação dessa ilha. Bom, felizmente a ilha não submergiu, não ficou submersa. Só que agora, logo após essa ação, eles colocaram várias placas ao longo da ilha com os dizeres: propriedade sob a coordenação da Belo Monte, não entre, não construa, não. Então, essas questões que o caso da Ilha do Arapujá é só uma, né? Mas isso não necessariamente esteja, professora, normatizado dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ou que seja uma área de proteção permanente. Mas, assim, eu estou falando no bojo dessas intervenções que vêm ou do Estado ou de entidades que estão concessionárias, a exemplo de Belo Monte. Isso está no território da Amazônia todo, né? Infelizmente, né? Bom, Belo Monte daria assim, o dia inteiro para a gente falar sobre isso, né? Sobre os conflitos e os jogos de poder que existem ali, inclusive do governo federal, em termos do estudo do EIA-RIMA, né? Que é o estudo de impactos ambientais, e o relatório de impactos do meio ambiente. Mesmo tendo sido feito um EIA-RIMA, o governo federal, ainda que fosse de esquerda, fez pressões sobre o Ministério do Meio Ambiente, enfim, existia um conflito de forças, de interesses, enfim. Tu falas dessa área, ainda não fui porque tu não me levaste, tu me prometeste me levar e ainda não me levaste. Essa área que tu falas é uma área que, a exemplo de outras, né, que tem uma apropriação particular, não chega a ser uma RPPN, mas é uma área que é dominada por uma empresa, né? E existe o cerceamento do uso público, né? Isso acontece também em áreas que são transformadas em áreas ambientais legalmente protegidas, né? Então, você muitas vezes tem a comunidade morando ali numa área e, de repente, lá nos gabinetes se demarca aquela área e aquela área vai virar uma área de proteção ambiental, um parque nacional, um parque estadual, enfim. E muitas vezes a categoria de manejo que é estabelecida para aquela área não condiz com a presença de moradores que estiveram ali todos esses anos e que foi quem manteve essa área. Então, há uma inversão da lógica e ainda um modelo que segue os modelos iniciais lá das áreas ambientais dos Estados Unidos. É um modelo que o Antônio Carlos Diegues, naquele livro, famoso livro, o mito da natureza intocada, é justamente um debate em contraposição a isso, que as áreas, muitas vezes, elas são demarcadas e parece que a questão do uso público entra em conflito com a manutenção daquela área, né?
Na verdade, não é isso. O uso público bem planejado, né, dentro de um plano de uso público, ele faz com que aquela área seja, assim, frequentada, se lute por aquela área pela manutenção, porque passa a fazer parte da vida das pessoas. Então, e principalmente áreas que eles retiram comunidades tradicionais que estavam ali, porque foi estabelecido que aquela área não é possível a presença de pessoas morando nela. Então, a lei vem e transforma uma realidade e expulsa essas pessoas dali. Portanto, há um descompasso no estabelecimento dessas. Aqui nós temos o Refúgio de Vida Silvestre, que foi uma antiga área com seringais, que teve uma fábrica da Pirelli aqui, né, que era a antiga mata da Pirelli. Vários filhos de funcionários que foram seringueiros na época ainda moram dentro dessa área. Houve um avanço porque, dentro do governo de esquerda, houve assim, vários debates para a manutenção dessas pessoas lá, que elas não fossem retiradas de lá, porque elas fazem parte da história daquele lugar. E foram eles, inclusive, que mantiveram muito daquelas matas que ainda existem ali, né? Então, precisa avançar nesse sentido as políticas de meio ambiente. E nesse caso, Francivaldo, é muito mais sério, porque a empresa da construção, eu me esqueci o nome, que é da construção da Belo Monte, se apropria de áreas públicas, sabe-se lá, né, com isenção de impostos, enfim, uma série de condições inegociadas que muitas vezes tira a possibilidade desse uso da população, né? Então não entre porque virou uma área privada, né? Uma área que se demarcou como uma área que não pode mais ter a frequência do cidadão que paga seus impostos e que aquelas áreas são públicas, né? Não sei se te respondi se realmente essa área tem essa característica aí. Com certeza, professora, é isso mesmo. Obrigado pela referência do Diegues. É sempre bom ouvir a senhora falando sobre uma referência que nos ajuda a entender essa contraposição mesmo que a senhora faz referência. Obrigado, professora. Obrigada também. Muito obrigada, Francivaldo, pela colocação. Como o Pina colocou, né, a pergunta do Francivaldo, o diálogo dele, ele vem muito ao encontro desse momento que a gente está passando, né, tão complexo que a gente está passando aqui no Brasil, diante de tudo isso. Então, foi muito pertinente também essa colocação. Bom, eu estou preocupada com o horário, porque já é 9h21. Então, assim, Mirleide, eu vou fazer mais uma pergunta, mas vai ter que ser jogo muito rápido, para a gente conseguir finalizar. Combinado? Eu até pensei em não fazer essa pergunta. Falo que os outros falam muito, mas... Eu até pensei em não fazer mais uma pergunta, mas eu vou fazer, só que vai ter que ser jogo rápido. Infelizmente, vai ter que ficar uma pergunta sem responder, mas depois eu já coloquei o e-mail seu aqui no chat, quem quiser conversar com você, fique à vontade. É a pergunta do André Silva. Então, ele coloca assim, com relação ao processo de planejamento e gestão de territórios turísticos brasileiros, o modelo sistêmico promoveria uma visão mais ampla sobre os segmentos que nele ocorrem, como do lazer, do turismo, entre outros? Não entendi muito bem, que travou aqui, deu uma cortada. Eu vou repetir, fica tranquila. Lembra de fechar sempre o teu áudio para não ficar dando microfonia. Peraí, calma aí. Porque senão dá uma microfonia chata. Com relação ao processo de planejamento e gestão de territórios turísticos brasileiros, o modelo sistêmico promoveria uma visão mais ampla sobre os diferentes segmentos que nele ocorrem, como o lazer, o turismo, dentre outros? Agora foi?
Olha, eu não entendi muito bem a pergunta dele. Desculpa. Tranquilo, deixa eu ver, ele está aqui. Planejamento e gestão do turismo deveria incluir o lazer? É isso que ele pergunta? Eu não entendi direito. Não. Se esses processos, com relação ao processo de planejamento e gestão dos territórios turísticos brasileiros, se o modelo sistêmico promoveria uma visão mais ampla sobre os diferentes segmentos que ocorrem. O André ele está aqui. Se você quiser explicar, dialogar, de repente fica melhor. Aí fica mais fácil a Mirleide também entender o que você de fato quis trazer aqui nessa reflexão. Oi, professora Mirleide. Boa noite, tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bom, professora, é um prazer. A sua explanação está sendo muito produtiva, né? Muito esclarecedora, tá? É um prazer. Com relação a essa pergunta, com relação que eu faço ao processo de planejamento e gestão dos territórios turísticos, foi com relação à sua fala no YouTube que eu vi, que a senhora falou da participação da sociedade, da comunidade, em todas as etapas do planejamento, né? Então, eu falo com relação a esse processo do planejamento turístico de determinadas regiões que tem a efetivação da sociedade durante essas etapas do planejamento. Sistêmico seria a participação da sociedade para garantir, para efetivar, né, de fato, para legitimar as ações. Né? Então, eu gostaria de saber que todos esses processos e segmentos que ocorrem nessas localidades, se a visão seria mais ampla, de fato, como que seria essa participação efetiva da comunidade nesses processos. Você estava desde o início aqui no debate? Sim. Então, em relação às políticas de turismo, nós temos alguns conselhos e associações que participam desses conselhos gestores em debates que deveriam ser municipal, estadual, para chegar no federal, como aconteceu naquelas antigas conferências de esporte, que era para se criar uma política pública de Estado, e não de governo, né? Que a diferença é que a de governo, a cada governo, né, ao sabor do partido político de direita ou de esquerda, as políticas mudam e muitas vezes algumas coisas se perdem no caminho, coisas boas que estavam sendo feitas em alguns governos. Então, a participação popular, ela é garantida, né, dependendo de que política se estabelece, né, no planejamento participativo, por exemplo, nos governos de esquerda, a população participa, e também dentro da perspectiva, por exemplo, dessas áreas, você tem garantia dentro dos instrumentos legais do plano do grupo gestor ali, do grupo que tem várias representações, e esses debates, né, se eles forem levados, digamos assim, da esfera da população para a esfera pública, que a gente trabalha hoje em dia, tem sido debatido muito essa questão da governança, que é essa articulação do poder decisório entre as partes, né, entre a população, né, a comunidade local, entre as ONGs, as associações e os governantes. Se isso for levado realmente à frente, dependendo de que governo nós temos, existe, né, a gente vislumbra que algum dia a gente consiga chegar nesse tipo de situação de uma política realmente construída de baixo para cima e não de cima para baixo, como a gente diz, né? Então, não sei se também consegui responder, mas tentei. Mirleide, muito obrigada por ter respondido essa também. Você foi bem rapidinha, como eu tinha te pedido. Eu já estava aqui olhando para o relógio, o Juliano olhando para mim, já falei, ai. Fomos pontualíssimas. Te agradeço imensamente também a cada um e cada uma que esteve aqui conosco, que participou, seja por perguntas, seja por interações aqui no microfone, e também
complementações. Tiveram várias coisas, eu sei que para quem está apresentando não consegue acompanhar, mas a gente teve aqui várias contribuições também no chat, divulgação de material, enfim, várias coisas, Mirleide. Agora o pessoal está te parabenizando pra caramba. Aqui o chat sei não que é bem complicado acompanhar. É bem complicado, mas eu vou salvar aqui também agora as últimas mensagens que eles estão te deixando, tá? Depois eu te envio. E, enfim, quero agradecer, então, por esse momento maravilhoso, foi muito gratificante. E eu quero fazer um agradecimento também bem especial ao Juliano, que foi pela questão de ser apenas mulheres nessa edição, né? Tanto as palestrantes quanto as mediadoras. Hoje, conversando com a Ana Paula e com a Gisele Tavares, nós enfatizamos ainda isso, né? O quanto que está sendo legal esse momento, esse protagonismo que você está dando a nós, mulheres aqui, pesquisadoras da área do lazer, Juliano. Então, é muito gratificante você e toda a organização do CEL, essa visibilidade que você deu durante esse evento, assim como a Licere também está fazendo uma baita de uma ação neste momento também, com uma chamada específica para mulheres pesquisadoras. Eu acredito que isso é muito importante, essa visibilidade que vocês têm dado a nós e que precisamos, né? Então, obrigada por esse carinho, obrigada por esse momento fazer minhas últimas palavras. E agora você termina, Mirleide, agora você termina, claro, eu ia passar esse... Tem um minuto ainda, a gente tem um minuto. E antes de fechar, eu quero convidar todos para seguirem também a nossa página do CBAA, que toda segunda a gente está fazendo lives de aventura, a gente denominou de Corrente da Aventura, então a gente tem convidado pessoas do Brasil inteiro, está sendo muito legal a interação, inclusive várias pessoas que estão aqui nessa sala já participaram, Dimitri, Marília, o Chiquinho, enfim, e a corrente está só aumentando, então convido vocês, a gente está deixando todas as lives salvas, a ideia é fazer um conglomerado de informações ali, de conhecimentos da aventura, então convido todos vocês. E obrigada, e agora está com você, Mirleide. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço. Primeiro, agradecer ao Juliano pelo convite, mais uma vez, como eu falei no início, uma grande honra, realmente essa questão de dar espaço para só mulheres palestrantes e mediadoras, muito bacana mesmo, né? E principalmente no momento que tem surgido muito as questões referentes às mulheres, né, violências, enfim. E esse espaço, né, garantido da mulher é muito importante. Agradecer a Juliana, que é sempre muito carinhosa, muito, muito animada e soube mediar muito bem, muito obrigada. Agradecer a todos e todas que estão aqui, né, de estar aqui conosco, né, dizer que a gente está aqui, cada um tem suas experiências, tem muitas coisas para trocar, né, ninguém sabe assim, cada um traz um pouco das suas experiências que poderiam ser colocadas aqui por todos, mas infelizmente o tempo é curto. Então a gente está em eterna aprendizagem, em troca de experiências. Nem sei se as minhas respostas contemplaram as pessoas, espero que tenha contemplado um pouco. Estou à disposição para dialogar por e-mail, tá? Agradeço, eu não consegui ler aqui, agradeço as palavras, a participação, as palavras parabenizando, enfim, agradecendo todo mundo que escreveu aqui. E eu desejo vida longa para esse seminário de estudos do lazer, organizado aí pelo Juliano e sua equipe, e para o teu grupo de pesquisa também, né, o GIEL. Né? E, enfim, é isso. Um grande abraço para todos, muito obrigada aí por essa oportunidade, e estamos à disposição. Obrigado, Mirleide. Momentos agora de recados iniciais. Amanhã, então, nós teremos a Tereza França, fechando o circuito pelo Brasil, né?
Então, não são apenas mulheres, são todas as regiões do Brasil. Então, hoje foi o Norte, amanhã, então, Tereza Franza fecha pelo Nordeste. A mediadora será a professora Olívia da Unicamp, professora Olívia Ribeiro. Então, vai ser também muito instrutivo. E o tema é a questão da questão, uma questão que eu sempre admiro muito a Tereza França, que é o domínio que ela tem de metodologia da pesquisa. Então, ela vai falar um pouquinho dessa questão de como se forma, desde a formação inicial, o pesquisador do lazer, né? E será um prazer ter todo mundo amanhã para encerrar esse ciclo fantástico que começou segunda-feira com a Cristiane, né? E Mirleide, mais uma vez agradecer, colocando que o cumprimento do horário não é só medo da Gisele Schwartz, né? Toda vez que a Gisele Schwartz entra no negócio, fica olhando no horário para ver se a gente está fazendo certinho, né? Mas só quem conhece entendeu a piada, né, Gisele? Mas é também porque por coincidência, eu estou estudando há muito tempo essa questão de aulas virtuais, porque eu comecei, mais ou menos junto com a pandemia, um curso de aperfeiçoamento de 180 horas virtual. Então, fui estudar tudo, inclusive os fatores fisiológicos do tempo que a gente começa a cansar. Então, todo mundo, menos a Juliana e a Mirleide, pôde ir ao banheiro, pôde levantar, pôde se espreguiçar, rolar no chão, cheirar uma flor, rolar com o cachorro, brincar com o filho. Então, também é um respeito que a gente tem, né, de que o virtual tem facilitado muitas coisas, né, mas tem um taut que o virtual não tem, que é o abraço, é você agora chegar nesse momento para o seu filho, para a sua filha, para a pessoa amada, né, que você tem condições de dar um beijo e dizer, que bom, já acabou, foi muito legal, mas agora quero ficar um pouquinho com você aqui, né, sentar no seu colo, senta no meu colo, vamos brincar, vamos abraçar o cachorro, né, enfim, né, permitir também que a gente tenha esses momentos da interação real. Juliana, parabéns pela ótima mediação. Mirleide, mais uma vez, obrigado. Lembrando que até este momento está tudo gravado e vocês depois podem acompanhar para quem perdeu, porque foi fantástico, recomendar que as pessoas assistam. Um grande abraço e até amanhã,